Eu acho que vocês já estavam com saudades de bater um papo aqui conosco do Página Tripla. Bom, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Yuri Mazetti, estou aqui para fazer mais uma entrevista muito bacana nesse canal que se propõe a sempre trocar boas ideias sobre quadrinho nacional com quem faz esse trabalho, com quem luta para estar todo dia produzindo conteúdo bacana, tanto na internet como impresso, nas mídias em geral. E tentando entreter todos vocês aí do outro lado com belos desenhos, belos roteiros e afins. Bom, lembrando sempre, a gente está aqui no YouTube, então deixa seu like, isso é muito importante para a gente. Compartilha esse bate-papo para chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder este e outros conteúdos muito bacanas que a gente produz aqui no Página Tripla. E claro, deixa seu comentário. O que você acha desse papo? Você conhece a nossa entrevistada de hoje? A gente quer conversar com vocês aí do outro lado, tá certo? Vou deixar aqui embaixo o like rolando aí para vocês não esquecerem durante a live. E se você tiverem sugestões de outros participantes aqui, se quiser deixar uma pergunta aí nos comentários para a nossa entrevistada, depois a gente passa para ela. A gente quer a participação de vocês. E sem mais delongas, vamos bater um papo hoje com uma quadrinista que a gente traz em primeira mão aqui no Página Tripla, né? Primeira vez ela aqui com a gente. Ela vai contar um pouquinho da sua história, da sua carreira, dos trabalhos que estão rolando agora em 2024. Quem sabe os que estão vindo mais para o futuro, tá certo? Então, muito bem-vinda, Lígia Janela, aqui ao Página Tripla. Obrigada. Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês e poder bater esse papo bem legal. Obrigado pela sua presença. Antes de você se apresentar um pouquinho mais a fundo, contar um pouquinho da sua história, eu queria lançar uma pergunta bem simples para você. Quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre sua história, o que você produziu de quadrinhos, eu vi que você tem um canal no YouTube, você tem algumas resenhas, e quando a gente começa a ler quadrinhos, a gente tem uma visão. Quando a gente começa a estudar sobre a mídia, produzir, a gente tem outra. O que mudou para você, Lígia, nesses anos que você já é quadrinista, quando você lê um quadrinho? Você tem outra visão? Você nota coisas que talvez até você mudaria se você fosse, sei lá, desenhista, roteirista do projeto? Conta um pouquinho dessa visão aí que deve ter mudado com os anos. Bom, boa pergunta. Na verdade, eu antes de começar de me tornar quadrinista, né? Eu era uma leitora ávida de mangá. Então, eu lia de tudo. Tudo que saía nas bancas, eu comprava para ler. Naquela época que não era tão caro, né? Hoje é mais difícil fazer isso. Mas tudo que eu podia, eu comprava para ler. Então, era uma leitora assim. Era muito fácil para mim conseguir. Você travou, Lígia. Ficar no universo. Você travou, você perdeu da parte do leitora voraz para frente, perdeu tudo. Você consegue repetir? Ah, tá, consigo. Eu era uma leitora voraz nessa época, eu lia de tudo e eu conseguia absorver muito mais a leitura por conta da idade, né, da disponibilidade de tempo. Só que aí, conforme eu fui envelhecendo, foi diminuindo, né? A gente financeiramente foi diminuindo também. Então, as possibilidades para ler também foram sendo absorvidas, né, pela vida adulta. Mas hoje em dia, quando eu leio, eu até já fiz esse exercício de pegar quadrinhos que eu li quando era mais jovem e ver com a cabeça de hoje, né? Como quadrinista. Tem muita coisa que foi muito legal que eu peguei, que eu li naquela época, que me inspirou. E também teve muita coisa que eu percebi que, tipo, nossa, isso aqui influenciou minha vida. A minha caminhada, a minha trajetória. E era uma coisa assim que eu não me toquei quando eu era criança, né? Porque a gente só absorve tudo. Então, uma das coisas que eu percebi que foi uma mudança, assim, é meu olhar crítico para todas as informações que eu absorvo ou que eu não absorvo, né? Enquanto eu estou lendo um quadrinho.
Antes eu era uma esponja, então hoje em dia já não. Hoje em dia eu já tenho uma crítica, tenho, né, uma opinião, tenho essas coisas, né? Então, de adulto. Então, quando a gente amadurece é assim. E também nessa questão de ser quadrinista, né? Você acaba percebendo, tipo, esse quadro aqui ele poderia não ter colocado, acho que foi informação demais. Então sempre acaba caindo um pouquinho nessa parte mais técnica também do olhar, né? Mas acho que muito mais do que mudou para mim foi mais essa questão de um olhar mais crítico para o que eu tô lendo hoje, do que o que eu fazia antes, né? Que era só uma esponjinha que captava tudo. Legal. É bom perguntar, porque a gente sabe que acho que é difícil ter algum quadrinista que trabalha que não goste do material, não goste da nona arte, assim, seja qual for a vertente, goste mais de europeu, mangás e por aí vai. Então, normalmente a gente não ouve esse contraponto. O que mudou como leitor, né? Porque às vezes a gente até esquece que o quadrista é um leitor, mesmo que talvez uma velocidade menor, uma quantidade menor do que era antes. Mas legal, é bom ver essa opinião. Eu acho que outras pessoas vão se identificar com isso também. E aproveitando o gancho, só apresentar para o pessoal, conta um pouquinho de você, o que você estudou, o que você já produziu rapidinho, aí a gente vai se aprofundando mais. Tá bom. Bom, pessoal, meu nome é Lígia Zanella, eu sou ilustradora e quadrinista e eu também sou designer. Eu sou formada em designer gráfico e design de produto pela faculdade aqui da minha cidade, a Uniso, né? Hoje em dia, atualmente, eu já trabalhei em empresas como designer há alguns anos atrás, e hoje em dia eu trabalho especificamente com ilustração e fazendo quadrinhos, vendendo em feiras e tal. O que eu já trabalhei, eu já tenho mais de 10 títulos publicados, que vão desde literatura infantil até quadrinho histórico jornalístico. Então, eu gosto de ampliar, chegar a todas as áreas assim que eu me interesso em trabalhar e eu abraço, né? Então, eu já fiz quadrinho de aventura, de épica, já fiz quadrinho de comédia, de terror. O último que eu lancei no ano passado foi de terror. Livro infantil também já trabalhei, eu gosto muito de trabalhar com aquarela. Então, eu venho desde 2015 publicando até hoje e estamos aí. Trabalhei já sozinha, né, arte e roteiro de alguns títulos, e também com escritores, que daí eles traziam um roteiro para eu fazer em cima, né? A maioria dos meus trabalhos são por financiamento coletivo. No máximo teve uns 2 ou 3, 2 títulos que foram publicados por editora, que foi até o ano passado. E estamos aí, participando de feiras, tentando levantar leitores, encontrar os leitores certos para cada obra. É divertido. Legal. Só pontuando a cidade que você se formou e acho que reside até hoje é Sorocaba, certo? Aqui dizendo assim, interior de São Paulo, mas é tão pertinho que a gente já nem considera tanto interior, que com 50 minutos, 1 hora, a gente está em Sorocaba se não pegar trânsito. Mas para o pessoal saber, a gente se conheceu, inclusive, no Ilustra Comic Fest desse ano, né? A gente conversou. Então, um evento muito bacana em Sorocaba, que prestigia muito a cena de Sorocaba. É legal ter esses eventos, esses menores assim, que amplia um pouco o raio de alcance do pessoal. Aproveitando o gancho, Lígia, você estava falando de publicação por editoras. Eu vou fazer uma pergunta que talvez englobe 2 processos. Você tem um projeto que foi lançado de maneira independente e depois foi para uma editora, e tem um projeto que foi 100% pensado para uma editora. Primeiro, qual que é a diferença de um para o outro para você como artista? E no caso do projeto que foi para a JBC, né? O que você sentiu na questão de você ter sido vista pela JBC? Se você sentiu que isso foi um jeito do seu trabalho ter ganhado um degrau a mais de evolução? Então, conta um pouquinho disso, que é legal de saber.
Bom, a primeira pergunta. A diferença entre uma editora, um quadrinho que entrou na editora e um quadrinho que nasceu para a editora, né? Eu acho que as duas, tanto um estilo de publicação, tanto uma forma de publicação como a outra, na verdade foram quadrinhos que tinham a ver com a identidade daquela editora. Então, mesmo que seja um quadrinho que eu já tinha há muito tempo, precisava ter a identidade da editora, né? Para eles poderem topar isso. E aquele quadrinho que foi feito específico já foi pensado, não é para essa editora, vai ter esse tema, porque eles trabalham exatamente com isso. Então, focando diretamente na identidade. Então, acho que o primeiro jeito deu certo e o segundo jeito foi feito para dar certo, né? Para eu poder publicar pela JBC o Calendar, foi bastante tempo, assim, na verdade eu não me esforcei, não busquei levar a revista até eles, né? O que eu sinto hoje é que eu precisava ter feito o Calendar e ele estar disponível para ser encontrado. E foram muitos anos que eu já publiquei ele, o volume 3, porque ele é uma trilogia, né, o Calendar. E o volume 3 eu lancei ele foi em 2019, acho. 2018. Então, depois que eu lancei todos os volumes, ainda foi um período assim que eu fiquei vendendo em feira, conquistando os leitores aos poucos, o pessoal me dava um feedback e tal, né? E aí deu certo que o editor da JBC encontrou esse título, né? E se interessou e tipo, é a cara da nossa, do que a gente quer, da nossa empresa, né? Vamos ver se a gente consegue publicar. Então eu entendo hoje que tipo, o Calendar ele foi encontrado e rolou essa identificação com a identidade da empresa. Então, quando for fazer um quadrinho já não dá, muitas vezes você não pensa em editora quando está criando algo, né? Mas existem editoras que têm a identidade da sua obra, então você tem que pensar nisso quando for oferecer algum quadrinho para alguma editora. Essa editora ela tem a identidade que o meu quadrinho tem também, né? Para poder dar esse match. Então, para mim, como eu já tinha andado muito, caminhado muito com esse título, para mim, quando ele entrou na lista da JBC, foi como se ela tivesse feito formatura. Eu até falei assim, nossa, o Calendar está fazendo formatura agora, porque ele já nasceu, já casou, já passou por várias fases e agora está se formando. Então, para mim, ele cresceu mais um pouquinho, sabe? Mas é sempre assim, né? O que eu mais gosto de ver é que ele foi voltou. Voltou. Eu estava esperando você voltar para te avisar. Então, eu acho que, não sei onde que eu parei, mas o Calendar ele foi mais longe graças a isso. Então, o que eu sou grata hoje por esse título é que depois de tanta caminhada ele chegou nesse ponto, né? Ele amadureceu mais um pouco. Legal. E para mim, como autora, né, também é importante isso, né? Eu aprender. Tipo, existe a minha identificação. Eu tenho a minha identidade enquanto autora. E eu gosto de passar para os meus quadrinhos essa minha identidade, que todo artista faz isso, né? Então, quando rola essa identificação do seu trabalho com o trabalho de uma editora e eles topam publicar isso, é um incentivo para o autor também continuar trabalhando, né? Então, é bem legal, bem importante. Por isso eu estou aqui trabalhando.
Legal, legal demais. É interessante que você fez essa parte assim, porque é uma iniciativa que toda editora, quando faz, ela parece que transforma os artistas a buscar essa identificação que você falou. E vendo as páginas do. Agora, falando corretamente, calendar, que eu falar calendar, acho que é a loucura do paulista querer puxar o R. Aí realmente a gente olha a arte e a sua predisposição a mangás, né? Gostar de mangás, e a JBC sendo uma editora focada nisso, casa bem. E publicando um material nacional, que também é muito importante, a dar uma visão que talvez aumente um pouquinho aquele raio de alcance dos leitores, que possa ser um material que normalmente, quando se imprime em blocos, às vezes o 1 acaba, aí tem o 2 e o 3, eu acabo o 3, aí tem o 1 e o 2. Sempre, às vezes, o pessoal fica com medo de não completar com um volumão assim, é mais fácil. Mas legal ter isso, legal ver que você tem essa visão de entender que não dá para sair disparando para todo mundo que você produz, para não ter aquela devolutiva que é bem direta, né? Não encaixa na minha ideia de editora, né? No que eu estou produzindo para o meu catálogo. Isso é bem bacana. Para a gente continuando esse papo, você falou do que você já produziu de material e você já deixou claro que você gosta de ir pontuando por várias áreas. Mas ainda a área, o estilo mangá, as contações de história em mangá ainda é o seu foco principal ou você não escolheu um foco? Quando eu tiver vontade de fazer um infantil, eu vou para o infantil. Você ainda está sendo mais maleável quanto a esses assuntos? Bom, eu sempre gostei de desenhar mangá, né? Então, tanto é que o Calendar foi o meu primeiro título publicado, ele nasceu em 2015. E foi com ele que eu entrei para esse universo, né, dos quadrinhos. Então, para mim, sempre foi uma facilidade maior poder trabalhar com esse estilo, né? Só que eu gosto também de contar histórias infantis. E aí, quando eu trabalho com esse estilo, eu procuro não ser tão influência no mangá. Eu gosto de trabalhar com o comic, né? O cartoon, desculpe, o cartoon, e com expressões simples, cores. O título que eu fiz, que é O Reino dos Vagalumes Sem Luz, ele é um livro infantil feito em aquarela. Então eu sempre tento trabalhar com as cores, só que com personagens mais caricatos, não tão mangá assim, mas mais pro cartoon mesmo, né? Para poder atingir esse público que eu quero atingir, que são as crianças, né? Com um traço mais simples. Agora, se eu for tratar com o público que é mais infanto-juvenil, ou com o público, por exemplo, do Hibakusha, o projeto Hibakusha é o meu quadrinho histórico jornalístico, né? Ele tem um tema mais pesado, que é a Segunda Guerra Mundial, mas nele eu apliquei um pouco dessa técnica do mangá. E tem um título que é o Shoujo Bomb, que é uma coletânea, e eu fiz uma história nele. Ele é voltado para infanto-juvenil, né? Então eu trabalhei literalmente com mangá. Então o que eu faço? Eu vejo com que público eu estou lidando. Se esse público é infantil, a minha tendência é não trabalhar tanto com mangá em específico, mas com os traços mais limpos, mais simples. Agora, se eu vou para um infanto juvenil, eu cresço o olho, deixo um olhão de mangá, aquela coisa mesmo. Se é um calendar, aí o olho não é tão grande, mas ainda é grande, né? Não é tão. Agora, se é um histórico, aí eu tento me aproximar mais do realismo, né? Não fico tão no mangá, mas ainda tem aquela influência, porque isso eu não consigo fugir. Então depende muito do leitor que eu quero que leia, né? Que eu quero atingir com o meu trabalho. É muito nesse sentido. Mas eu sempre vou ter esse viés desenho japonês. Eu não consigo fugir muito disso, porque é a influência da minha vida inteira, né? Ah, legal.
a brincadeira do traço base, você consegue variá-lo, mas aquele detalhe que reconhece seu traço de longe, né? Que quem já acompanha você há mais tempo já te reconhece de longe. Quando até vê talvez trabalhos que sejam de livros mais variados, que não estejam propriamente, você fala, tem Lígia aqui nesse meio. Sim, não dá E para fugir. não dá, né? E aí vai uma curiosidade, isso aí já foge um pouquinho, mas ainda está dentro do nosso assunto. A gente começou falando de comentar sobre quadrinhos. E hoje você produz e tem seus quadrinhos comentados. Hoje as pessoas resenham, indicam, gostam, não gostam. Como que é estar do outro lado? Ver o seu material ser comentado, ser indicado, ter pessoas que sejam da área dos quadrinhos falando, poxa, muito bom, mas podia encurtar ali, melhorar aqui, ajustar ali. Conta pra gente. É difícil? Você foi se calejando e foi tornando um pouco mais simples? Como que é? Bom, hoje em dia, confesso, como artista, eu tive que aprender, né? Me amadurecer nesse sentido, porque se a gente não faz isso, a gente não mostra nada nosso para o mundo também, né? Que a gente fica guardadinho as coisas lá e tipo, não quero que ninguém bote pitaco nisso, então não vou mostrar para o mundo. Então, a partir do momento em que eu lancei o Calendar, na verdade antes até, que na verdade eu vou contar um pouquinho da minha história. Antes de eu entrar para trabalhar mesmo com quadrinhos, eu estava fazendo faculdade. E aí eu pensei comigo, eu não vou mais trabalhar com isso, eu não vou mais tentar ser desenhista, vou focar em design. E eu tinha em casa um baúzinho que eu guardava todos os primeiros volumes de histórias que eu tinha criado quando estava na escola. Era um baúzinho bem pequenininho assim, mas estava cheio, era tudo primeiro volume de tudo, sabe? Que eu começava e não terminava. E aí eu fui para a faculdade. Chegando lá, passou um ano que eu estava decidida, eu tinha parado de desenhar totalmente. E aí um dia veio esses dois amigos na minha casa, vieram lá aqui em casa, né? E eu mostrei para eles esse baú. E aí eu falei, eles perguntaram o que é isso, né? É um baúzinho que eu guardo as coisas que eu fazia quando estava na escola, né? Umas histórias. Querem levar? Pode levar, né? Aí eles levaram, cada um gravou um volume de uma história. Chegou, isso era no sábado. Quando chegou segunda-feira, uma dessas amigas pegou eu pelo ombro. Cadê a continuação? Como que você não mostra a continuação? Acaba desse jeito? E eu fiquei, sim, em choque. Porque eu tinha apagado aquele foguinho dentro de mim, sabe? De repente, quando ela falou isso, fez como se o fogo tivesse acendido assim. E aí, nisso, eu pensei, então eu vou mostrar para o mundo isso e vou usar isso como ferramenta para eu não parar. Porque daí, se as pessoas verem e falarem como ela e estiverem gostando, eu posso ir amadurecendo. Então foi aí que eu comecei a lançar na internet o meu primeiro título, o Go 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 Feliz. Ele só tem online hoje, né? Só tá lá. Eu comecei a lançar para poder receber feedback das pessoas e para poder amadurecer e para poder não parar de lançar. Porque até então eu só tinha aquele histórico de fazer um capítulo e ficar naquilo mesmo, né? Então, se eu publicar na internet, eu não vou mais parar. Esse era meu lema até então. E aí, esse título me ajudou nesse sentido, porque a princípio eu fazia os quadrinhos tudo com o rosto assim, de frente. Ele falava rosto de frente. E aí o pessoal começou a falar, viu? Seus rosto não tem perfil? Você eles não viram? O que acontece? E aí eles foram me dando esses feedbacks, assim, de coisa que não estava legal. Tá sem cenário. Dá uma melhorada nisso, viu? Vira de lado o rosto, né? Distancia, usa câmera e tal. Então eu sei que foi a partir desses feedbacks que eu fui amadurecendo enquanto artista até chegar ao ponto de
um dia um deles falar para mim, viu, você não vai imprimir algum título seu? Você podia imprimir. E o Calendar, até então, ele também era um projeto online, né? Que era um spin-off que tinha saído desse Gogô, da história principal. E eu pensei, o Calendar, ele é menorzinho, né? Talvez eu possa. E eu tinha toda aquela insegurança, né? Mas será que tá vendável? Será que o pessoal vai curtir e tal, né? Será que eu gasto dinheiro? Aí foi um período assim também de incentivo, o pessoal foi me incentivando nisso, né? E aí surgiu o primeiro esboço, né? Que foi o primeiro capítulo do Calendar impresso e foi o meu primeiro evento, que foi em 2015, o Anime Friends, que eu participei. A partir disso, que daí eu comecei a receber mais feedback, fui conquistando mais leitores e tal, né? Dos tempos para cá, eu acho que eu até consegui amadurecer esse lado de receber feedbacks e de conseguir se expor sem medo, né? De às vezes receber feedbacks que não são legais, que podem. Mas eu sempre venho com essa ideia do começo, né? De que esses feedbacks me ajudaram a amadurecer como autora e me levaram até onde eu estou hoje, né? Então, se a pessoa tem algo a dizer sobre o meu trabalho, e é algo que realmente vai me ajudar, né? Então eu vou pegar isso para mim e vou tentar melhorar cada vez mais no que eu estou fazendo. Uma coisa que aconteceu legal foi do Calendar também, agora, nesse ano passado, que tem uma página que eles fazem leitura online, né, de mangás, e o Calendar, ele tem, acho que, três capítulos disponíveis gratuito na internet, né, com traço um pouquinho mais, não tão bom quanto está, né, agora, né, mas tem lá os 3 capítulos disponíveis, e aí essa página pegou o Calendar para ler. E eu, como artista, né, tímida e receosa, eu fui assistir, só que sem me manifestar. Eu fiquei só ouvindo o pessoal falar. E nervosa, suando, assim, ai, o que será que eles vão achar? Será que eles vão gostar e tal? Isso passando muitos anos que eu já tinha lançado e tal, né? Mas era a minha primeira experiência assistindo alguém ler. E uma coisa legal é que houve um movimento ali, porque a mensagem do Calendar tem nesses capítulos, né, no começo, é muito sobre vida, né? Sobre você resistir a cada degrau e poder ir evoluindo como pessoa e tal. E aí esse cara, esse moço que estava lendo, ele foi falando com o pessoal na live, assim, tipo, o que você tem? Porque daí o protagonista lá, ele lista, né? A gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem amigos que ajudam a gente tem a nossa força. E aí ele foi passando para essas pessoas, o que vocês têm? E aí cada um começou a listar, não, eu tenho família, eu tenho amigos que me ajudam. Isso foi tão emocionante para mim, sabe? Ver na hora que, tipo, não acredito que Calendar está fazendo isso, tá movimentando as pessoas desse jeito, sabe? Isso foi muito motivador quando eu estava assistindo, para ver assim como um quadrinho que eu fiz pode mover as pessoas a enxergarem a vida, né, de outra forma, se empolgarem com isso também, né? Então isso foi muito um feedback bem legal. Aí claro que a gente vai aprendendo e crescendo, porque ser artista não é fácil, né? Porque a gente é muito sensível em toda aquela coisa, mas acho que quanto mais a gente evolui, né, e mais desenvolve a coragem de não ficar escondidinho, melhor fica. Legal. Eu nem vou te contar que tenho uma resenha aqui no canal do Página Tripla que eu falo sobre a Ilha dos Condenados. Você não precisa ver, para você ver o que eu achei, tá? Não vou te contar que eu fiz essa resenha. Tá, deixa em off. Vou fingir que eu não ouvi, então. Nem com certeza. Lígia, a gente está falando de materiais, mas nesse momento, até o dia 18 de maio,
você está com uma campanha no Catarse, você está estabelecendo aquele desafio maroto de pegar o material, colocar numa plataforma de financiamento coletivo, divulgar para a galera e levar para um evento, que também é outra etapa que é muito importante, que a gente sempre fala que os eventos são a porta de 90% dos artistas, inclusive para serem trazidos para editoras e por aí vai. Então, fala para a gente desse material que está agora no Catarse, e a gente vai deixar, claro, o link para o pessoal que achar bacana poder ir lá visitar, apoiar e tudo mais. Tem até 18 de maio, claro, depois te encontrando nos eventos, poder adquirir. Então, conta para a gente desse seu novo projeto, por que você quis produzir ele, o que ele conta. Sim, esse projeto, na verdade, ele é bem especial para mim, porque é um projeto totalmente diferente de tudo que eu venho trabalhando até então. E eu já falei que eu gosto dessas coisas, né, diferentes. E foi uma coisa que saiu a motivação da minha mãe, porque a minha mãe é dentista. Aí um dia ela chegou para mim, Li, a gente podia fazer um quadrinho que falasse sobre higiene bucal. O que você acha, né? Legal, né? E até então, o que eu conhecia, assim, de quadrinhos de dente, né? É aquela coisa metódica, né? Que o dentista tá lá e vai mostrando para a criança, tá? E eu fiquei na época, assim, pensando, nossa, mas eu não quero fazer um negócio desse. Quero fazer uma coisa mais interessante, assim, né? Algo diferente. E uma das coisas, e passou muitos anos, porque isso eu fui levando com ela, assim, e ela falando todo ano. Li aquele quadrinho de higiene bucal. Vamos ver, um dia a gente faz, né? E e como foram aparecendo outros projetos, nunca que chegava esse, eu sempre ficava com aquele papel assim dentro da gaveta, né? Não, isso aí um dia eu vou mexer, né? Isso aí um dia eu vou mexer. E aí eu resolvi, tipo, não, ano passado, né? Eu resolvi tirar um tempo para poder pensar em cima. E foi nesse período aí que surgiu aquela série Cells at Work, não sei se você conhece, que é uma série de anime, tem um mangá agora, que conta a história dentro do corpo humano. E aí as células são personagens, e acontece. Nossa, quando eu assisti aquilo, eu fiquei, eu quero fazer um negócio assim. É possível, né? É possível fazer algo interessante. Nossa, quero isso, porque, nossa, Legal. eu aprendi muita coisa sobre saúde assistindo isso aí. Hoje eu até brinco com meu esposo, né? Tipo, não, porque hoje eu fiz os meus glóbulos vermelhos se agitarem, né? Que eu fiz exercício e tal. Então eu sempre uso influenciada pelo Cells at Work. Aí eu pensei, não, eu quero fazer algo desse tipo com a história da higiene bucal. Só que, né, como são dentes, acho que fazer uma coisa mais infantil, né? Não ser tão aprofundado assim. Eu sei que no fim a história foi nascendo no passado, né? E realmente eu consegui, ficou do jeito eu amei trabalhar nessas partes, ficou super divertido, né? E com essa influência do Cells at Work, né? De que os personagens são os dentes e tem o bicho da Kari, que é um bichinho bem complicado ali. Eu até pensei, nossa, é que nem o Cells at Work. A Cells at Work tem os malvados lá, que são os vilões. Esses são os verdadeiros vilões que realmente estão lá para acabar com tudo, né? Então o bichinho da Kari também, ele é o meu maior vilão da história até hoje. É muito bom de trabalhar. E aí, esse ano aqui, no começo do ano, eu pensei, não, eu vou trabalhar nessas páginas. E até então eu estava trabalhando com material junto com outros, né? O último quadrinho que eu fiz, que é o de terror, foi com o escritor, o Eric Pelez. Então eu tinha parado desde o Calendar, desde o Reino dos Vagalumes, na verdade, em 2018. Eu tinha parado de fazer quadrinhos com minha autoria total, assim, arte e roteiro, né?
E aí eu pensei, não, esse ano aqui eu quero me dedicar aos meus projetos que estão Aham. engavetados, porque eu tenho, além desse, eu tenho mais dois que estão engavetados há muitos anos, sabe? Uhum. E aí eu pensei, não vou fazer isso. Então eu foquei no começo do ano é trabalhar com o Incrível Mundo de 36, que é o título desse quadrinho, né? É. E a gente está lançando ele finalmente, né, pelo Catarse. Ele é uma pré-venda, ele não é assim. O Catarse é só um modo da pessoa poder comprar e garantir seu título. Então, o foco dele não é conseguir financiar o quadrinho em si, né? Que ele já está financiado, na verdade, com as vendas dos outros títulos, eu já consegui o valor. Mas aí ele é uma pré-venda para você conseguir pegar o quadrinho com um desconto a mais, antes Uhum. dele ser lançado, que ele vai sair agora, o lançamento dele vai ser no FIC, né? E Legal. aí tá sendo bem divertido. Ele é o meu segundo livro, quadrinho, primeiro quadrinho, na verdade, colorido, totalmente colorido, né? Arte totalmente digital. É, foi uma experiência e tanto. Ele é um aprendizado também para os próximos que eu quero trabalhar, que também são coloridos. Que daí eu quero envolver também Uhum. mais esse mangá, o estilo mangá também. Né? Ah, A minha legal. dica. Mas não tem apoios que valem, sei lá, uma dentadura, nem um dente de leite de uma criança especial, nada disso, né? Só para deixar avisado, porque Olha, olha, você me deu uma ideia. Dente de ouro não pode também. não pode, Não mas seria pode, né? engraçado ter um dentinho de Seria. ouro. Não tem. Mas a gente está trabalhando com ecobags, né? Ecobags não, Uhum. necessaires, que daí essa parte da compra, quem comprar vai estar ajudando uma ONG aqui de Sorocaba, né? Então a gente está tentando adaptar. E aí, lá no evento mesmo, no FIC, a gente vai levar algumas necessárias para sortear, junto Legal. com escovas de bambu, que são Uhum. ecológicas e tudo mais. Então a gente está trabalhando nessa área também, mais para conscientização mesmo, né? Mas o quadrinho, já é um sonho realizado, assim, porque ele era algo que estava parado há muito tempo. E ver ele saindo agora tá sendo bem legal. Também por Ah, ser algo que é coisa de mãe e filha, assim, que a gente está uhum. conseguindo trazer ao mundo, né? Então tá bem Né? legal. Ah, isso eu ia comentar, isso antecipou. Imagino que seja tanto para sua mãe ter poder colocar algo importante de uma maneira menos chata, porque realmente tem coisas que são muito travadinhas e tira a atenção, não só de criança, adulto, às vezes consegue os pais ler com as crianças em volta. E quem abriu o Catarse dá uma olhadinha nas páginas que você disponibilizou, ele é bem divertido, então tira um pouco daquela parte caricata de forçação de barra, ou do medo mesmo, que muita gente ainda tem medo até hoje de dentista, acha que ir no dentista é Sim. algo de terror, motor e tudo mais que faz os barulhinhos. Então, legal essa iniciativa que a gente sempre fala, quadrinhos infantis, né, com esse viés, são importantes, precisa ter novos leitores, pessoas que comecem um quadrinho presenteável, né, para você dar para a criança, para chegar em escola, para estar em consultórios. Então, bacana isso, que você continue produzindo mais, que mais pessoas incentivem esse material. E conta uma coisa aí, vai ser o desafio. Você falou que ele é digital e tudo mais. Você se desafia a fazer algo no papel ainda? O que é mais desafiador nesse tempo que você está fazendo quadrinhos assim? Quando você produz, no caso, sozinha? Roteiro, arte, letreiramento, imprime se for imprimir. O que é mais desafiador para você? Bom, é, a princípio, agora, com relação ao tradicional, né? Trabalhar com os quadrinhos. Atualmente eu trabalho fazendo quadrinhos só no digital, por ser mais financeiramente, né, cabível. Uhum. Mas e ser mais rápido também o processo, né, para poder. Então, tudo é no digital atualmente. Só que para fazer algumas ilustrações, eu ainda trabalho muito com aquarela, né? Então, se tem alguma página específica, não, nessa aqui eu quero
trazer algo mais sutil, algo mais que pareça uma obra de arte assim feita à mão, eu trabalho com aquarela. Mas quadrinhos em si é mais no digital. O meu maior desafio atualmente, e acho que sempre foi na verdade o desenvolvimento da história. Então, mesmo com esse O Mundo de 36, né? O que mais demorou para mim foi botar no papel todo o desenrolar do roteiro, sabe? Porque, por exemplo, estou pensando numa história atualmente que ele já tem um foco do que eu quero mostrar, só que ele já sofreu, acho que umas 3 alterações só na minha cabeça. Então, eu estou caminhando com essa história que eu estou criando agora, depois de já ter finalizado no 36, eu estou caminhando já tem uns 2 anos, só com ele na minha cabeça para poder desenvolver esse roteiro. Então, a parte mais complicada é conseguir desenvolver o roteiro, ligar os pontos de tudo que eu preciso, para daí eu poder passar para o papel e começar a fazer, né, desenvolver as páginas e tal. Então, a parte mais complicada para mim é essa, assim, de conseguir juntar os pontos. Que eu vou pegando uma coisa aqui, né, para poder fazer a história. Por exemplo, quando eu comecei a pensar nesse do Mundo de 36, a princípio eu pensava assim, quero fazer uma história com dentes. O que eu vou fazer com dentes? E aí foi surgindo os personagens. Aí a minha mãe falou assim, eu até expliquei isso na minha página do Insta, né? Ela foi dando o técnico para mim. Não, porque os dentes, eles são divididos em 4 grupos. Então, nessa parte tem 2 e nessa parte tem 2, né? E aí, nisso, surgiu a ideia de que, tipo, nossa, cada molar é de um grupo, então eu posso fazer os molares com determinados com específicas personalidades para identificar cada grupo. Então, eu fui pegando essas informações e fui montando o negócio, e aí, tipo, foi levando muito tempo para poder projetar isso. Só que foi preciso para a história sair hoje. Então, o que mais demora para mim é poder juntar essas peças de tudo que eu estou pensando, que nem nessa história atual eu quero colocar sobre essa questão da sustentabilidade, quero falar sobre a proteção da Amazônia, quero falar sobre você cuidar do seu planeta porque ele está morrendo. Eu falar de tanta coisa, mas como que eu junto tudo? Como que eu faço a personagem reagir de tal forma? Então, eu preciso juntar esses detalhes para poder criar uma história que seja cabível, né? Então, acho que essa parte é mais difícil. Depois que tudo isso passa, é só fazer as páginas, já tem o esboço de todos os personagens, é só mandar ver. Legal. Interessante. Acho que dos papos que eu tive, acho que é a primeira vez que alguém fala dessa transição ser a mais difícil. Algumas pessoas vão falar, poxa, eu quero fazer cor e me embanando, ou na hora de fazer o letreiramento um pé no saco, tem que ficar escrevendo. Interessante. E realmente é difícil. Tem hora que é difícil. Essas coisas são detalhes, para mim, pelo menos, né? Depois que já tá feito o negócio, e também por causa da minha ansiedade. Tipo, eu sou ansiosa, então eu quero ver o negócio para ontem, só que eu não posso ver o negócio para ontem, ele tem que acontecer naturalmente, eu tenho o meu ritmo, né? Então hoje eu entendo que eu tenho esse ritmo e eu tenho que saber lidar com ele para o negócio sair direito, né? Então depois que passa isso, daí eu fico mais tranquila também, acho que isso ajuda. Legal, bom, interessante saber. E aquela história, acho que é o jeito da pessoa, talvez aos poucos você vai pegando os famosos macetes, né? A gente sempre brinca e mas eu também passo um pouquinho, às vezes, por isso que eu não quero fazer um texto um pouco mais elaborado, escrever alguma coisa que exige a pesquisa. Eu pesquiso aquele assunto, só que daquela pesquisa abre um bracinho para alguma coisa. Aí eu fujo, eu falo, não, tem que voltar. Aí quando eu
começa a botar no papel, aí fica mais, aí sai facinho. Mas todo esse grosso, essa construção para tirar daqui para cá, demora um pouquinho, até eu tenho que me policiar. Não posso demorar, senão vai ficar maior do que deveria, ou eu vou acabar escrevendo sobre A, B e C, e o A, que era o foco, se perde um pouquinho. Mas legal. Sim. Uhum. Muito bom. E para a gente finalizar, né? Convida o pessoal não só para conhecer você no Instagram, mas para apoiar, para adquirir seus trabalhos. Esse é o espaço que eu sempre brinco, é o espaço do jabá do bem. Para você trazer pessoas que talvez não te conheçam a te conhecer, e quem já te conhece a lembrar que tem um projetinho rolando no Catarse. Tá bom. Obrigada, pessoal, por acompanhar até aqui. E eu chamo vocês, se vocês curtirem o trabalho, tem o Incrível Mundo de 36, o novo título que eu estou lançando. Ele está disponível no Catarse como pré-venda. Então é só digitar lá catarse.me/36 e aí você encontra rapidinho lá o título, já dá uma olhada, tem umas recompensas legais. Também pode me encontrar no Instagram, que é Ligia_Zanella. E tem meu site também, que tem todos os contatos lá, que é o ligiazanella.com.br. Aí você pode me mandar e-mail, você que sabe. Que legal. E a gente agradece muito que você tenha aberto esse tempinho para bater um papo sobre seus quadrinhos, sobre as dificuldades e qualidades do mundo que você se propôs a trabalhar, sem contar um pouquinho da sua história. A gente fica muito feliz, espero que todo mundo tenha gostado, tenha deixado seu like, tenha se inscrito no canal, foi todo aquele processo bacana que o YouTube exige que eu sempre lembre para o canal continuar crescendo, que as pessoas comecem também a seguir seu trabalho, que comentem um pouco mais sobre o que leram de você, te deem bons feedbacks, que isso te incentive a trazer mais trabalhos para a gente, tá bom, Ligia? Tanto os seus 100% produzido por você, ou que com parcerias bacanas como você já fez aí, que casam também muito bem. Agradeço muito sua participação e agradeço a todo mundo com a gente até o final, que está acompanhando a gente aqui no Página Tripla, no Instagram, aqui no YouTube e nos eventos que a gente também participa. Tá bom, galera? Agradeço novamente e peço aquele abraço acalorado, tanto para mim como para a Lígia, e a gente se vê por aí em outros vídeos, textos e tudo mais. Valeu, galera. Abração. Obrigada.